São 9 horas. Bom dia, vamos começar a nossa atividade síncrona aqui do dia 20 de outubro, né? E sejam todos bem-vindos em metodologia ativa, em sala de aula invertida. Vocês têm o compromisso de assistir aos vídeos, de estudar o material em PDF que eu distribuí, para que neste momento síncrono nós possamos tirar as dúvidas que ainda restaram daqueles que estudaram de verdade, porque se não assistiu e não viu o PDF, não estudou de verdade, não é? E fazer alguns estudos de casos, realmente ver algumas aplicações. E aí eu pergunto, a primeira coisa que eu quero perguntar, e eu preciso de áudios para resposta, assim, como vocês têm estudado os vídeos, as videoaulas? É deixando passar? Vocês têm feito caderno com anotações? Tem pausado os vídeos para poder ver se vocês conseguem reproduzir as equações que a gente chega, as contas que a gente faz? Porque isso é que é estudar a partir das videoaulas. Qualquer coisa diferente disso é simplesmente atitude passiva. É achar que vai poder assistir a um vídeo e aprender tudo sem estudar. Não acontece desse jeito. Alguém pode me responder qual é o método que vocês têm usado para estudar? Tem as chances de corrigir. Nós estamos exatamente na metade do curso. Na metade das nossas atividades síncronas, o que significa metade do conteúdo, porque as últimas 3 aulas vão ser de avaliações objetivas. Então é muito importante que vocês, se não estão estudando direito, comecem a estudar direito a partir de agora. Porque senão no próximo período nós vamos ter 150 alunos querendo fazer a introdução. Porque só vai realmente passar quem estudar. Não tem aprovação também, só aparece antes de estudar no dicionário. Para ser aprovado tem que estudar e estudar muito. Então estou aguardando aqui as colocações de vocês, as perguntas em relação a estes 3 vídeos e aos 60 e poucos slides que vocês receberam no PDF. Onde estão as dúvidas, onde estão as dificuldades? O primeiro vídeo ele é muito conceitual, a gente precisa usar a aula de hoje para consolidar esses conceitos, porque senão vão ficar boiando, senão não vão entender o que está colocado ali para frente. E aí não adianta nada ver lá, decorar como é que resolve no terceiro vídeo aquele problema, porque se eu der um assunto diferente ou der uma ordem diferente de uso das equações, não vai saber resolver, que nem aconteceu o período passado. Então estou aguardando vocês se manifestarem. Bom dia, professor. Bom dia, quem está falando? Tainara. Oi, Tainara. Diga, minha filha. Então, eu fiquei com dúvida na parte do bypass, do primeiro vídeo, que eu até anotei aqui. Necessariamente a corrente ela precisa ser dividida, porque quando o senhor explicou a parte do T, o senhor fala que tem um Tzinho, né, um exemplo, e ela se divide. Mas e se necessariamente for aquela corrente W2 e ela mesmo cortar ali o caminho? Precisa ter uma corrente dividida? Eu não estou entendendo a sua colocação, porque assim, o bypass ele é um divisor de correntes. Se você vai ter bypass, você pressupõe que uma parte da corrente que entra vai sair por um lado e a outra parte vai sair por outro. Se sair tudo por um lado só, não é bypass. Então tá bom, era isso mesmo. Por isso que a gente chama de fração de bypass e não de razão. Porque no reciclo você pode reciclar mais do que entrou na corrente pura. Tranquilamente, você pode ter 100 vezes mais a vazão de reciclo do que a corrente de entrada. Agora, no bypass não tem jeito, porque ele vai dividir a corrente de entrada. O bypass tem 2 características importantes. O divisor de correntes ali, né? Quando ele é só um divisor de correntes. Ele não altera a composição, ou seja, as frações mássicas, as frações molares vão ser as mesmas nas correntes que estão envolvidas ali no divisor de correntes. E ele divide a corrente de entrada. Ele divide a corrente de entrada em uma ou mais, em 2 ou mais, tá? E aí você tem frações de bypass. Deu para entender agora, Tainara? Então ele sempre vai dividir. Sempre vai ter maior do que 0, se tiver bypass, né? A fração de bypass sempre vai ser maior do que 0 e menor do que 1. Nunca vai ser igual a 0, porque se for igual a 0, não tem bypass. Se for igual a 1, tá tudo passando pelo que seria o suposto bypass, não está entrando pela via normal, pela via principal. Então é maior do que 0, menor do que 1. Fração de bypass. Sempre entre 0 e 1. E sempre vai ser 1 por conta da corrente principal, né? É porque é em relação à corrente principal, né? Você viu lá a definição? Ela é a vazão da corrente que foi desviada. A corrente de bypass é aquela que é desviada, é aquela que sai do fluxo normal, não é? Dividido pela vazão de alimentação, pela vazão de entrada. Então, sempre, a vazão de entrada é o máximo possível. Que, aliás, esse é um outro conceito que também a gente vai precisar trabalhar, porque no período passado teve gente achando eficiência maior do que 100% na coleta, e é impossível, né? Mas vamos tratar da sua questão primeiro, entendeu, Tainara? Entendi. Tá? Então, se você está dividindo em partes, sempre as partes vão ter que ser menores do que 1, não é? Uhum. Isso. Beleza.
A minha outra pergunta era da purga. Ah, Porque assim, eu entendi que seria a parte da saída intermediária daquilo que a gente não não quer, que não só pode ser isso. produto. E que não pode Intermediária ser e um produto. material de Utilização. O que pouca não pode ser o importância. produto. Um Isso aí. subproduto. Tá? Então, Aí, se o que fosse, por eu. exemplo, um vapor d'água saindo ali naquela corrente 6, em vez de sair o precipitado, no nosso caso, no nosso exemplo grandão, aí seria a purga. Mas não é, porque no intermediário, no ponto intermediário, está saindo é o produto que a gente quer. Ah, mas é aquela corrente 9 lá que tem só água pura, ela não é purga? Não, ela não é purga, por quê? Porque ela não atende ao outro requisito, ela não está geograficamente no meio do processo, ela está lá na saída. Entendeu? Ah, tem que estar no meio. Isso, ela é uma saída intermediária, quer dizer, geograficamente. Você constrói na sua mente, né, uma geografia da sua planta. Então você tem a entrada da planta e a saída da planta. Você imagina isso num galpão, né? Então a purga ela vai estar num ponto intermediário entre essa geografia de entrada e a geografia de saída. E com material de pouca relevância. É um vapor, é um inerte, é um gás que não vai ser usado na reação e só aumentaria a pressão. É isso. Ela tem que ser alguma coisa de pouca importância. Ela não pode ser o produto. Senão não é purga. É corrente Se de produto. caso caia essa questão de purga em algum exercício, alguma coisa assim, o meu enunciado, ele, dependendo do que ele pedir, eu já vou poder entender mais ou menos sobre a purga? Porque, Sim, tipo, se você conseguir do interpretar o seu produto. enunciado, por isso que lá naquelas etapas, lembra lá das etapas de realização, do roteiro para resolução? Etapa 1 é o quê? Descrever detalhadamente, né, e da forma mais simples possível como é que está funcionando o seu sistema. Nessa descrição, você vai dizer assim, olha aqui, nesse ponto intermediário está saindo vapor. Nesse ponto intermediário está saindo um gás inerte. Ela é purga. Você vai identificar a purga. Não vai aparecer assim, olha, a purga está nessa corrente aqui. Você que vai identificar. Você tem o conceito de purga. Então, se você tem o conceito, você vai aplicar o conceito a cada corrente e ver se ela se encaixa no conceito. Entendeu? Lembrando Lembrando que felizmente, enquanto vocês estão na academia, enquanto vocês estão na universidade, os problemas têm enunciado. Na vida, não tem. Na vida, chega assim, olha, tá acontecendo uma falha lá na planta. Você tem que ir lá ver e você vai construir o enunciado. Então, você tem que conhecer os conceitos. Você tem que entender bem como é que o sistema funciona. Porque senão a gente se perde e não sabe o que fazer. Bom, mais alguma observação, gente? Mais alguma dúvida? Eu tenho mais uma. Pode, à vontade. É exatamente esse o momento. Foi sobre o dado de amarração. Eu não entendi o conceito em si. Ah, é uma informação que vem de fora. É uma informação extra, que ela não aparece. Essa é a diferença. Olha Sim. só. Até Olhando aí, lá para o tudo seu bem. PDF. Olhando lá para o seu PDF. O que é um componente de amarração? É um componente que você, no balanço, quando você faz o balanço material dele, ele estabelece uma relação direta entre duas correntes. Não é isso? Quer dizer, isso. o componente de amarração você identifica fazendo o balanço. O dado de informação é o que eu digo lá no vídeo. É uma informação extra. É uma informação auxiliar. Neste nosso problema, nós temos 3 dados de amarração. A gente tem a razão de reciclo, 1, a razão de reciclo, 2, e aquela eficiência de recuperação. A única coisa que eu disse para vocês desses 3 dados de amarração é a eficiência de recuperação. Que eu digo quanto que do que entrou de sal na corrente 3 está saindo na corrente 6. Ela estabelece uma relação direta entre duas correntes. Não é isso? Você chegou a ver as equações aí no seu PDF? Reparou que esse εf, ele relaciona a corrente 6 com a corrente 3? Tá? Você abrir aí o PDF, sim. deixa eu colocar o PDF aqui na tela para vocês, porque aí facilita. Essa aí, facilita para as turmas verem também. O componente de amarração, eu até entendi que o senhor fala que as correntes que estão interligadas, que tem até o exemplo lá do sal e do álcool, que quando tem a corrente que ele está interligada, que era W5, que é a do sal, e menos a do W7, W7,1. Até aí eu entendi do componente de amarração. Mas sempre em todo o exemplo, não todo exemplo, mas no sistema. Eu sempre vou ter esse dado de amarração, essa Não informação necessariamente. extra? Sistemas muito simples, você não precisa disso. Ah, tá. Então tá bom. Mas normalmente você tem vários dados de amarração. Dados que te permitem estabelecer. A ideia, quando você usa o termo amarração, já cria na sua cabeça o seguinte: ele vai relacionar uma corrente com outra, diretamente. É uma corrente de entrada, uma corrente de saída. Uma corrente de que entrou o material e outra corrente onde o material foi coletado, que é no caso da eficiência. Tá? Então deixa eu compartilhar com vocês aqui essa tela do PDF para a gente poder discutir um pouquinho mais.
Vocês conseguem ver aqui agora? Eu vou fechar o chat. Agora eu não vou ver nada que está sendo escrito no chat, nem vou saber a listinha de vocês, mas está aqui, né? Esse aqui é o nosso material lá, o nosso PDF. Essa é a definição, tá? É um componente do sistema cuja equação de balanço, e aí, ó, é importante estar atento a isso, né? Olha, você vai identificar o componente de amarração pela equação de balanço dele. Quando aparecer um componente que ele só entra numa corrente e só sai numa outra corrente, ele é um componente de amarração. Todo mundo entendeu esse conceito? Agora eu preciso do áudio. Sim, até aí eu entendi. Pois é. Isso é o componente de amarração, você identifica no balanço. Então é lógico que aqui, olhando para o nosso sistema, você tem o quê? O balanço de sal, que é esse aqui, ó. W5, ômega 5,1 menos W7, ômega 7,1, aqui, né? Na torre de destilação. Então, só entra sal aqui na corrente W5, só sai sal aqui na corrente W7. Esta equação amarra a corrente W5 e a corrente W7. Tanto que é ela que a gente vai usar depois para poder fazer alguns cálculos lá na hora do terceiro vídeo. Mas deixa o terceiro vídeo para a aula que vem, né? A mesma coisa com relação ao balanço de álcool. O álcool só entra na torre de destilação pela corrente 5 e só sai pela corrente 8. Então, na hora que eu faço o balanço, W5, ômega 5,2 menos W8, ômega 2. É uma equação de balanço, gente. É uma equação de balanço na torre. E aí eu vejo que ele relaciona também a corrente 5 com a corrente 8. O álcool é um componente de amarração entre as correntes 5 e 8. O sal é um componente de amarração entre as correntes 5 e 7. Todo mundo foi até aí? Esse conceito mais simples de componente de amarração que tem que fazer o balanço primeiro? Sim. Sim. Foi. Então, agora, olha só. O que é um dado de amarração? É uma informação externa, ela aparece no enunciado, ela aparece no seu projeto. Por exemplo, você vai fazer um projeto em que você quer recuperar 90% do seu sal lá no precipitador. Isso é um dado de amarração que você impôs. Percebeu, Tainara? Você determina alguns dados de amarração ou eles aparecem naturalmente no seu problema quando você constrói o problema. Por isso que é importante ter os conceitos. Entendam os conceitos para resolver os problemas. Se ficar decorando sequência de uso de equações, não vão conseguir entender. Não vão conseguir fazer um problema novo que apareça. Então, ó, é uma informação externa que normalmente está conceituada, né? Vocês sabem o que é conceito de reciclo, vocês sabem o que é conceito de bypass, e eles geram equações de amarração. Você sabe o que é conceito de eficiência, e a gente vai ter que bater esse conceito aqui, porque eu não quero ver ninguém com eficiência maior do que 100% de coleta de material, pelo menos, né? De recuperação de material. Né? No sistema você pode até ter uma eficiência maior do que 100% quando você faz alguns ajustes no seu equipamento e ele energeticamente fica mais eficiente, mas materialmente não tem como você alimentar 100 e colher 150. Não tem como você plantar 100 e colher 150, não tem jeito. Então, ó, é uma informação externa, entre parênteses ali, uma equação auxiliar. Ela vai aparecer naquele lote, quando a gente faz os equacionamentos, ela aparece no lote das equações auxiliares, nas equações externas, e adicional, que permite estabelecer algum tipo de relação direta entre duas correntes. Ele vai ter o mesmo efeito do componente de amarração. Ele liga a corrente A com a corrente B. Só que é uma informação que você tem que pescar externa, você não vai ver no balanço. Em torno de uma determinada unidade de processamento. É isto. Então, olhando aqui para o nosso, quais são os dados de amarração que nós temos? Nós temos a razão de reciclo 1, que é essa daqui, ó, que é o W6, né? O W7, cadê? O W7 dividido pelo W1, tá aqui. Então, o RC1 estabelece uma relação direta entre W7 e W1. Tanto que lá no finalzinho, vocês vão ter um outro exercício. Em vez de dar eficiência, eu dou, ou em vez de dar essa composição daqui, eu dou a razão de reciclo 2. E peço para vocês calcularem todo o resto. Então, o que acontece? Se eu conheço a razão de reciclo 2 e eu conheço uma das outras duas, eu conheço a terceira. Essa é a questão. Você usa a equação para determinar valores das variáveis desconhecidas. Então, a gente pintou de vermelho lá nas equações exatamente para saber, ó, isso aqui é conhecido, estava vermelhinho, ou foi ficando azul à medida que a gente foi resolvendo. O que era desconhecido continuava preto, a gente tinha que buscar. Então, é para isso que serve dado de amarração, né, componente de amarração, para você estabelecer mais rápida a relação. E a eficiência, gente. O que é a eficiência de recuperação, né? Esse dado aqui, ó, a gente diz lá que, né, tantos por cento do sal que entrou em W3, e aí o que entra em W3? W3 ômega 3,1. Saiu no precipitado. O que sai no precipitado? W6 ômega 6,1. Então eu acabei de dar a relação entre W6 e W3. Não dei? E se vocês prestarem atenção, o que não é conhecido aqui? O ômega 6,1 é conhecido, é dado. É especificação. Está escrito aqui, ó. Tá vendo aqui que ele está aqui, ó, 0,9?
Tá? O ômega 3,1 é conhecido. Tá? Ele ainda é desconhecido. Mas o W3 e o ômega 3,1 eles vão ser conhecidos depois. E isso aqui é conhecido. Então, se vocês assistiram ao vídeo 3, vocês viram que a gente usou essa equação aqui para determinar o W3 ômega 3,1. Mas vai chegar lá na aula que vem e a gente discute isso de novo. Agora eu quero que vocês entendam o conceito. Então vamos lá, gente. Eu estou falando de eficiência de recuperação. Tá? Ela é uma fração, assim como fração mássica. Ela é uma fração mássica. Ela é uma fração do todo. Você consegue recuperar uma parte daquilo que você alimentou. Nunca pode ser maior do que 100%, né? Deu para entender isso? Porque ainda teve gente no período passado que tentou justificar que tem encontrado uma eficiência maior do que 100% por umas coisas que não fazem o menor sentido. Você está lidando, o conceito tem que ser claro para vocês. Entender o conceito tem que ser o primeiro passo. Não adianta olhar para a equação, chegar num número e o número não corresponder ao conceito e vou colocar o número lá. Vai estar errado. Não entendeu o conceito. Tudo bem? Ficou claro agora, gente? O que é dado de amarração? Entendi, sim. Vou interromper aqui o nosso compartilhamento. Professor, Sim. Eu acho que, não sei se é no próximo, no slide 48, se eu não me engano, eu queria que o senhor, acho que corrigisse uma equação, que eu acho que está errada. Não, equação errada não tá. Você pode ter algum dado errado. Slide 48. Nossa, tá lá embaixo. Mas não tem nem equação no slide 48. É da soma de balança das unidades. Aqui é o 47. Tudo bem, vamos conversar, vamos lá, vamos compartilhar aqui com vocês. Oi, para poder a gente tratar disso. É essa daqui, né? Quem tá falando comigo? Matheus, professor. Matheus, olha só. Essa aqui só tem um Matheus, né? A turma 3 só tem um Matheus. A turma... isso. A outra que tem 3. Então é só o Matheus mesmo. É o Matheus único. Você tá falando dessas equações aqui? Tá vendo? Deixa eu colocar aqui grande também, não. Pessoal. Estão vendo? Tá compartilhado. Ué? O que foi? Era essa não. É que tem a soma das unidades, aí tá tem W1 mais W2 menos W6 menos W9 igual a 0. Peraí, deve ser anterior a essa, então. Aí quando o senhor isola o W9, os sinais ficam trocados. Peraí. Onde é que você tá vendo isso, gente? Eu acho que é o slide página 34, professor. Nossa! Aí no deixa meu eu ver parece aqui. No 48. 48 não pode ser, gente. 48 é essa daqui, ó. Vocês não estão conseguindo nem dizer qual é a página onde tem a dúvida. Aí fica muito difícil. Ai, peraí, calma. Página 48 dos slides é essa daqui, que eu estou compartilhando com vocês agora, que é o início da aula que vem, né? Essa é a página 48. Aí não tem equação nenhuma. Eu quero que vocês me digam onde é que está o problema, onde é que vocês identificaram o problema. Porque é a primeira turma que diz que tem um problema. Então eu preciso saber onde é que está. A hora que vocês souberem, me avisem. Enquanto isso, vamos lá. Outras dúvidas? Alguma dificuldade mais? Vocês estão aí ainda, pessoal? Eu estou aqui esperando. Sim, professor. Então, quais são as dúvidas? Onde estão os problemas? Onde estão as dificuldades de compreensão? Eu já vou preparar aqui uma aplicação hoje bem mais simples, tá? Por favor, entendam que a gente vai dividir isso em 2 aulas. Aquilo que não ficar muito claro agora vai ficar claro mais na aula que vem, tá bom? Então vamos pegar um exemplo bem simplesinho para vocês poderem acompanhar e que vocês resolveram na aula passada. Porque ele foi a avaliação continuada da aula passada. Olha ele aqui, ó. Vocês lembram dele? Só está com os dados diferentes, mas é um problema semelhante àquele 2 da aula passada, não é? Estão vendo? Agora eu não vejo mais vocês, então se vocês não falarem, eu não vou ficar sabendo. Sim, professor. Isso, então vamos lá. Primeiro passo para resolver esse problema. Esse só tem uma unidade, então muita coisa facilita, não tem dado de amarração, né? As coisas são muito mais simples. A questão que você tem ali é mistura, certo? Sim ou não? Quais são os nossos componentes aqui para a gente começar? Hein, pessoal? Qual é a minha lista de componentes? O cloreto de sódio, NaCl. Isso, ó, eu numerei, né? Tá aqui, ó. Cloreto de sódio é 1, nitrato de sódio de potássio é 2 e água é o 3, certo? Não é isso? Então eu tenho 3 componentes, cada corrente pode ter, né, no máximo 3 componentes. Então vamos lá. W1, e aí eu tenho ômega 1, ômega 1,2, ômega 1,3. W2, eu tenho ômega 2,1, ômega 2,2, ômega 2,3. E W3, eu tenho ômega 3,1, ômega 3,2, ômega 3,3, certo? Não é isso? Não são esses os dados? Hein, pessoal? Falem comigo, não é isso? Então essas são as minhas variáveis. Por enquanto, eu estou vendo ali, eu tenho 12, né? 4 variáveis em cada coisa. Quais são as minhas especificações? Eu tenho o quê? Eu conheço, vamos lá, o W1, conheço o W2
conheço o ômega 1,1, conheço o ômega 2,2. Ou seja, essas aqui são as minhas variáveis, que são 12, certo? Pelo menos daquela contabilidade que a gente fez. Quais são as nossas especificações? Eu conheço W1 igual a 300 quilos por hora, é dimensional. W2 igual a 700 quilos por hora, certo? Eu conheço o ômega 1,1, que é 0,18, e eu conheço o ômega 2,2, que é 0,32. Ou seja, eu tenho 4 especificações, 12 variáveis, 4 especificações. Se não deixei de contar nada, é isso aí, não é? Sim ou não? Certo. Beleza, então olha só. Para ter um problema com 0 graus de liberdade, eu tenho lá número de variáveis menos o número de especificações menos o número de equações linearmente independentes, não é isso? Se isso aqui é 12 e isso aqui é 4, né? E eu tenho grau 0 de liberdade, eu vou precisar então de 8 equações linearmente independentes. Não é isso? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Se eu não errei nenhuma conta, se eu não deixei de fazer nenhuma contabilidade certinho aqui, estamos nesse ponto. Então vamos lá. Que equações eu tenho ou eu posso fazer para esse problema? Eu posso fazer todos os balanços de massa, né? Vamos começar pelo balanço de massa global. Como é que fica o balanço de massa global aqui? O que entra? W1 mais W2. O que sai? W3 igual a 0, porque está em regime permanente, certo? Eu posso fazer o balanço de NaCl, W1, ômega 1,1, menos W3, ômega 3,1, igual a 0. Eu posso ter o balanço de KCl, né? W2, ômega 2,2, menos W3, ômega 3,2, igual a 0. E eu ainda poderia fazer o balanço de água. Professor? Sim? É KNO3. Ah, é KNO3, não é KCl. Verdade. Nossa, o K também não tá com cara de K, né? Vamos lá. KNO3. E o balanço de água seria o quê? W1, ômega 1,3, mais W2, ômega 2,3, menos W3, ômega 3,3, igual a 0. Equações de balanço são só essas, certo? Certo. Sim ou não? Então vamos lá. Agora vamos às equações de restrições materiais. Uma para cada corrente, não é? Ômega 1,1 mais ômega 1,2 mais ômega 1,3 igual a 1. Ômega 2,1 mais ômega 2,2 mais ômega 2,3 igual a 1. E ômega 3,1 mais ômega 3,2, nossa mãe, mais... Deixa eu tirar esse troço aqui da frente, que senão vocês não vão ver. Também não estão vendo, né? Estão vendo. Não estão vendo. Pessoal, eu vou ter que levar essas equações lá para outra folha, tá bom? Agora, olha só, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Antes, deixa eu trazer o meu mouse para cá. São só essas 4 especificações mesmo? Não tem nada no enunciado que vocês possam ter mais especificações? Pensa bem. O que está escrito no enunciado? Porque às vezes as especificações não aparecem numa tabela, não aparecem com valor dado. Pensa aí comigo, vai. O que é dito lá no enunciado desse problema? Vocês resolveram esse problema na semana passada. Lembra, Cristiano, que você me pediu para dar um help nesse problema? Aqui, ó. A gente acabou conseguindo, encaixando na aula de hoje. Hein, gente? O que diz o enunciado? A corrente 1 é uma corrente que tem o quê? Olha o enunciado da avaliação continuada da aula passada. NaCl e água. Isso, então significa que também foi dado, sem eu precisar falar o quê? O ômega 1,2, que vale quanto? Não tem nitrato, portanto, 0. E aí também foi dado o ômega 2,1. Não tem cloreto de sódio na corrente 2, também é 0. Olha que bonitinho. Esse dado estava escrito onde? No enunciado, não estava numa tabela. Então o que acontece aqui agora, na hora da gente colocar as nossas especificações? Elas sobem para 6. E aí a gente tem 6 aqui, vai precisar de só 6 equações linearmente independentes. E é isso que a gente tem que ir fazendo, verificando se não faltou especificação, verificando se as equações são linearmente independentes ou não. Tá? Eu vou precisar de uma página a mais aqui, pode ser? Vamos trazer as equações de balanço de volta para cá primeiro. Tá? Então, ó, primeiras equações de balanço material global. W1 mais W2 menos W3 igual a 0. Do componente 1, que é o cloreto de sódio, W1, ômega 1 menos W3, ômega 3,1 igual a 0. O 2,
que é o nitrato de potássio, W2 ômega 2,2 menos W3 ômega 3,2 igual a 0, da água, que é o componente 3, W1 ômega 1,3 mais W2 ômega 2,3 menos W3 ômega 3,3. Ninguém teve dúvida nisso aqui, né? De a montagem dos balanços? Hein, pessoal? Tudo ok, professor. Tá tudo ok. Isso aqui vocês fizeram na aula passada, né? Sim. Tá ok. Gente, essa briga com a tarjinha aqui é que me mata, viu? Então, ó, 4 equações de balanço, mais as restrições materiais, não é? Eu tenho ômega 1,1 mais ômega 1,2 mais ômega 1,3 igual a 1. Ômega 2,1, opa, aqui faltou botar 1. Ômega 2,1 mais ômega 2,2 mais ômega 2,3 igual a 1. Ômega 3,1 mais ômega 3,2 mais ômega 3,3 igual a 1. Quantas equações eu tenho? Quantas equações eu tenho, pessoal? Vocês estão vendo? 7 equações, mas eu preciso de 6. E aí o que vocês viram a gente fazer lá nos vídeos? Quem assistiu aos vídeos, claro, né? Quem assistiu aos vídeos, o que vocês viram a gente fazer lá? Algumas dessas equações aqui não é o quê? Uma é só água pura. Não é questão de só água pura, não. Nenhuma delas aqui é só água. Lá era água pura. Lá eu matei uma das equações de restrição material também. Mas tem uma etapa que precede. E será que se eu combinar 6 dessas 7 equações aqui, eu não chego na outra? Sim ou não? Sim. Sim, né? Quer ver? Olha só. Vamos fazer o seguinte, somar as equações de balanço dos componentes. Então vamos lá, na hora que eu somo eu vou ter o quê? W1 que multiplica ômega 1,1 mais ômega 1,3 mais W2 que multiplica ômega 2,2 mais ômega... Opa, aqui não é 1,3. Sim, é 1,3. O2,3 mais W3 que multiplica ômega 3,1 mais ômega 3,2 mais ômega 3,3 igual a 0, certo? Somei essas 3 equações aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Somei as 3. Alguém não entendeu o que eu fiz ali embaixo? Eu simplesmente somei essas 3 aqui e já usei a distributiva da multiplicação e coloquei as vazões em evidência. Não é isso? Então já combinei 3 equações, não foi? Sim ou não? Sim, professor. Bom, a gente sabe das especificações... Não é isso? Não é isso? A gente não tirou lá das especificações, que agora eu vou precisar pensar nisso também, para que as equações fiquem com uma cara mais simples. Das especificações, quanto é que vale o ômega 1,2? 0. Quanto é que vale o ômega 2,1? 0. Certo? Então, olha só, o que apareceu aqui? Quanto é que vale ômega 1,1 mais ômega 1,3? 1. Quanto é que vale ômega 2,2 mais ômega 2,3? 1. Quanto é que vale ômega 3,1 mais ômega 3,2 mais ômega 3,3? 1. Ou seja, eu peguei essas 3 equações, agora tem que fazer setinhas, né? Substituí aqui, e aí qual foi o meu resultado? W1 mais W2 menos W3 igual a 0, que é a equação de balanço global, né? Então eu combinei 6 equações e cheguei na 7ª. Uma delas não é linearmente independente das demais. O que eu preciso fazer aqui? Jogar fora uma equação. Qual vocês sugerem? Quem assistiu ao vídeo vai saber fácil. Qual equação vocês sugerem da gente descartar? A que tem água em tudo. A que tem água, porque olha só, Tainara e Matheus, tô com um lápis azulzinho aqui, vamos lá. Na primeira equação de balanço de componente aqui, ó, vamos na equação de balanço global. Eu conheço W1, eu conheço W3 e não conheço eu conheço W2 e não conheço W3, certo? Só tenho quantas incógnitas nessa equação? Uma. Vamos à equação de balanço do componente 1. Eu conheço W1, eu conheço ômega 1,1 e não conheço o W3 nem ômega 3,1. 2 incógnitas. Eu conheço W2, eu conheço ômega 2,2, eu não conheço W3 e ômega 3,2. 2 incógnitas. Agora aqui, ó, eu conheço W1, eu conheço W2 e tenho 4 incógnitas. Por isso essa equação aqui a gente vai descartar. Ela é a mais complicada. Neste problema, que a água é só um solvente. Se a água for um reagente ou for um produto, é lógico, quando eu tiver reação, isso não poderá acontecer. Quando eu tiver problemas com reação, vocês vão descartar o balanço global, porque não se faz balanço global em sistema com reação. Então agora eu tenho 6 equações. 6 equações LI, linearmente independentes. Agora eu garanto que elas são linearmente independentes. Entenderam isso? Entenderam até aqui? Tainara, entendi. A gente tem componente de amarração nesse equacionamento? Quem puder identificar ali, tem componente de amarração? Quais são? Deixa eu ver.
São os que estão interligados. São os que relacionam uma corrente, diretamente duas correntes. Então, olha para a equação de balanço de cloreto de sódio. Ela relaciona que correntes? W1 com W3. A W1, isso, e W3. E o balanço de nitrato de potássio, W2 também com W3. Tem dois componentes de amarração. Uhum. Então, agora, fechando aqui o meu equacionamento, que eu não vou usar azul, vou voltar para o vermelho, só porque fica mais legível lá no vídeo. Pronto, acho que eu consegui pegar. Então, vamos lá, né? Agora eu tenho o balanço de massa global, só equacionando, né? As equações. Balanço global, W1 mais W2 menos W3 igual a zero. W1, ômega 1 menos W3, ômega 3,1 igual a zero. W2, ômega 2,2 menos W3, ômega 3,2 igual a zero. E aí a gente continua agora com ômega 1,1 mais ômega 1,3 igual a 1. Ômega 2,2 mais ômega 2,3 igual a 1. E o ômega 3,1 mais ômega 3,2 mais ômega 3,3 igual a 1, certo? As especificações a gente até já usou duas aqui. Vocês concordam comigo que a gente já usou duas especificações? O ômega 1,2 C0 e o ômega 2,1 C0? Nós já usamos. Então o que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular W3 e precisa calcular o ômega 3,1, 3,2, 3,3. Não é isso? Sim ou não? Então olha só, dessa equação daqui, o que a gente tira? A gente tira W3 igual a ômega 1, a W1 mais W2. Dessa equação aqui, agora eu conheço o W3. Qual é a única incógnita depois que eu calculei o W3 lá em cima? O ômega 3,1. Então, o ômega 3,1 é igual a W1 ômega 1,1 dividido por W3. Agora que eu conheço W3, essa equação aqui só tem uma incógnita. Então, ômega 3,2 é igual a W2 ômega 2,2 dividido por W3. E, finalmente, dessa aqui, que agora que eu conheço o ômega 3,1, ômega 3,2, ela só tem uma incógnita, ômega 3,3 é igual a 1 menos ômega 3,1 menos ômega 3,2. Fechamos. E nós tínhamos um problema bem posto, com grau de liberdade zero. Não precisei nem fazer a conta de novo, porque vocês sabiam que só precisavam de 6 equações linearmente independentes. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso encerrar o compartilhamento? Bom, já encerrei. Quem cala consegue. Pode sim. Tá ok? Vamos fazer chamada? Podemos fazer a chamada? Diga. Depois do senhor falando isso, eu fiz o de semana passada, né? Até fixou melhor. Porque eu tinha ficado bem com uma duvidazinha em relação ao zero. E aí eu fui ver os slides de novo, eu falei assim, não tem a quantidade de... agora eu esqueci qual era o componente da semana passada, porque eu não tô com o PDF aberto. Mas eu botei o zero. Aí quando fui fazer o W1, que tinha dado 0,26, mais o zero, mais o W13, que foi o que eu não tinha achado. Aí futuramente eu usei o valor do W13 para fazer a fração mássica, né, do cloreto de sódio, do KNO3 e da água. Aí agora até ficou melhor. Beleza. Tá ok, gente? Tudo resolvido? Professor. Sim, quem tá falando? Matheus. Oi, Matheus, fala. Eu te mandei por e-mail um print, para aí o senhor ver depois. Ah, tá bom. Vejo sim. Porque aí eu vou poder olhar com mais calma. Porque agora fica difícil de achar, se nem na localização vocês estavam dando. Mas eu vou ver com certinho ali. Se tiver algum problema, eu aviso. Tá? Mas nenhuma das outras 3 vezes aconteceu de alguém dizer que tinha uma equação errada ali. Mas tudo bem, sem problema. Mais alguma dúvida? Não? Vamos fazer a chamada? Então, por favor, abram as câmeras. Deixa eu voltar com o chat aqui, né? Isso. Para eu poder ver vocês. Oi, Cíntia. De novo. Tudo bem, professor? 2 encontros semanais com a Cíntia, 2 encontros semanais com o Wellington. Faz isso, cadê ele? Tô aqui. Tá escondidinho ali. Então vamos lá. Quem já puder fazer assim, dar tchauzinho, né? Responder no áudio. Camila Moraes. Professor, não posso abrir a câmera hoje. Tá bom. Tá em algum lugar em que as pessoas vão te ficar vendo, né? Mas tudo bem. Agatha. Gente, professor. Beleza. Quem não conseguir falar ou colocar no áudio, por favor, escreve lá no chat e aperta na hora que eu chamar o nome, para não deixar passar. Ana Carla, faltou. Andressa. Presente. Camila Silva. Camila. Faltou. Cristiano. Presente. Cíntia, tá presente. No chat, Estela, faltou. Eu avisei que se eu chamasse outro aluno ia tomar falta, agora é tarde. Isabela Quintanilha também não respondeu, falta.
Não chamei Esther. Esther presente, né, Esther? Foi você que falou comigo? Foi isso que eu falei, professor. Ah, tá. Não, eu pensei que tinha sido a Camila. Isabela faltou. Isadora. Presente, professor. João Pedro. Presente. Júlia, faltou. Larissa. Presente. Letícia, faltou. Lívia. Letícia respondeu antes de eu chamar a Lívia. Lívia, faltou. Mariana, presente no chat. Professor. Diga. Faltou Lucas. Lucas. Presente. Mateus não precisava nem falar. Falou a aula inteira, já está presente. Miguel. Presente, professor. Fecha o áudio aí de quem está ouvindo música, ouvindo televisão. Paulo Felipe. Presente. Pedro Henrique. Presente. Rainer. Presente, professor. Roberto Fontes. Tá sem internet, tadinho. Tainara. Também não precisa falar, já está presente a aula inteira. Participou da aula toda. Wellington. Presente. Beleza, fechou. Gente, olha só. Cuidado, a turma de vocês é a primeira que já tem gente reprovada por falta, tá? Então, eu estou encerrando aqui. Qualquer dúvida da avaliação continuada, a avaliação continuada vai ao ar às 11 horas, né? Eu vou colocar na pasta do SIG, na pasta compartilhada do Drive, aviso. Na segunda-feira, o SIGA deu problema. E aí, o que aconteceu? A gente muitos alunos, não estou conseguindo acessar, mas tem a pasta do Drive. Tem o SIGA e tem o Drive. O que não tem é e-mail com as coisas acumuladas. Estou encerrando a aula, tá bem? Bom, sejam bem-vindos, são 10 horas, vamos começar a nossa atividade síncrona deste dia 20 de outubro. Para os poucos que já estão aqui, bom dia para vocês. Espero que tenham conseguido assistir aos vídeos. Meu microfone barulhento? Não está barulhento. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Meu microfone barulhento está esquisito. Deu um requetrê aqui na hora da... Mas voltando então ao nosso discurso, sejam bem-vindos, né? Vamos à nossa atividade síncrona. Espero que tenham assistido aos 3 vídeos. Eu já lembro, como está lá também na apresentação do PowerPoint. Esse material vai servir para a aula de hoje, para a aula da quarta-feira que vem. Então nós não temos a ansiedade de discutir todos os slides, tudo. Eu preciso consolidar os conceitos da primeira parte com vocês, para depois, e só depois, a gente realmente entrar na parte de resolução, que sem entender como é que equaciona depois não se consegue resolver outro problema. E aí a minha pergunta principal em relação até a maneira como vocês vêm fazendo as avaliações continuadas, vêm estudando assim, como vocês têm estudado de forma remota? Minha preocupação é assim, muita gente acha que assistir aos vídeos é estudar. E não é, né, gente? Precisa muito mais do que isso. Precisa pausar os vídeos, fazer anotações, tentar reproduzir aquilo que apareceu nos vídeos para ver se vocês conseguem chegar às mesmas equações que o vídeo chegou, aos mesmos valores das contas que o vídeo apresentou. Isso é estudar. Então, quando a gente só deixa o vídeo passar lá em velocidade 2, ou está assistindo ao vídeo, mesmo na velocidade normal, mas olha para o celular, olha para o WhatsApp, não anota nada, não está estudando. Isso não vai ser consolidado, né? Muito pouco do que a gente vê e ouve tão rápido é assimilado. Então a gente tem que realmente pausar. Pausem o vídeo, façam anotações, precisam ter um caderno, notas de aula, inclusive para facilitar, não é? Porque assim, quando chegar na avaliação objetiva, os assuntos já vão estar maceteadinhos ali, equacionados, ou os conceitos colocados, para vocês poderem ser mais rápidos. Porque como a gente costuma dizer, não é a prova que é longa, o conhecimento é que é curto. E aí o pessoal que não estudou o período inteiro, deixar para estudar na hora da prova, não vai conseguir fazer a prova nem em 2 dias, que dirá em 2 horas. Tá? Então assim, me coloco à disposição de vocês aqui e a gente vai seguir essa rotina de metodologia de sala de aula invertida. Então os alunos são agentes. Vocês precisam agir de uma forma mais ativa na disciplina. Estudar tudo antes, vir para cá com o material mais ou menos já mastigado, com as dúvidas já anotadas. Hoje foi muito interessante na turma 3, na turma diante de vocês, que olha só, é o 4º período que a gente oferece introdução remota, e foi a primeira vez que um aluno detectou um erro numa equação, lá da frente, lá dos vídeos que vão acontecer na aula que vem. Mas assim, detectou e estava mesmo errada, e foi ótimo, porque eu pude corrigir para vocês, eu já vou apresentar correto. Então é importante que realmente tenha essa atenção, tenha esse cuidado de olhar o PDF, se puder, imprime o PDF para poder ter um material impresso, para poder ficar mais fácil de consultar enquanto estiver aqui. Tudo isso ajuda a entender. Não adianta ser espectador.
né? Não é televisão para vocês ficarem assistindo série da Netflix, as aulas de introdução. As aulas de introdução não são série da Netflix. Elas são para você assistir um pedaço do vídeo, pausar, pensar naquilo, olhar o PDF para ver se entenderam. Só seguir para frente depois que tiver compreendido aquela parte. A vantagem da videoaula, gente, é que vocês podem botar o professor para repetir aquele pedaço até vocês entenderem. Então, usem o tempo de vocês de forma adequada. Eu não tenho nenhuma gerência sobre a forma como vocês usam o tempo de vocês. Vocês podem usar o tempo de vocês como vocês quiserem. Vocês podem desperdiçar até o tempo de vocês, se vocês quiserem. Só não podem desperdiçar o meu. Então, de hora em diante, a gente vai sempre tratar na atividade síncrona dos assuntos da atividade síncrona. Daqueles que foram liberados no domingo para vocês estudarem até hoje. O passado é dívida. O passado vocês vão ver a live, que já foi publicada na sexta-feira. Vocês vão ver a live das turmas anteriores e vocês vão estudar de novo as videoaulas. E se tiver ainda alguma dúvida, vão me mandar por e-mail dúvidas, não dívidas. Porque fica nítido quando alguém não estudou e manda uma pergunta que foi discutida na videoaula, que foi discutida na síncrona. Então fica muito claro isso. E agora, então, passo a palavra para vocês. Alguma dúvida, alguma dificuldade com os conceitos? Vamos primeiro ao primeiro vídeo. Hoje vamos focar a nossa atenção naquele primeiro vídeo. Os conceitos, a parte conceitual, para a gente poder ir para a parte de equacionamento, né, mais consolidado. Então, alguma dúvida, algum problema, principalmente no primeiro vídeo, não que a gente não possa tratar de problemas dos outros, mas até para não atropelar as coisas aqui, não atropelar os colegas, vamos primeiro à questão da conceituação. Bom dia, professor. Bom dia, quem está falando comigo? Camila. Oi, Camila. Ah, tem 3, minha filha. Qual Camila? Cordeiro. Camila Cordeiro. Eu só estava com Aparenta. uma duvidazinha sobre um conceito de purga. Ah. No exercício lá que o senhor colocou, aquela vazão de água final não é purga, né? Não é purga por quê? Qual é o conceito de purga? Primeiro você estabelece uma estrutura geográfica da sua planta, né? A planta tem entrada, a planta tem saída. Geografia. É pura posição mesmo, espacial, né? E aí, a purga, ela é o quê? Ela é uma saída intermediária, quer dizer, antes de geograficamente você chegar lá na saída. E ainda tem uma outra coisa mais importante, de produtos ou de materiais que são de pouca relevância. Não é isso? Então, na sim. torre de destilação, a corrente W9, ela está geograficamente na saída. Não é purga. Apesar da água ali não ser um material importante. Mas não é purga. Foi porque eu pensei como a água estava Né? sendo... Da mesma forma, a corrente fora. W6, que está intermediária, que está saindo do sistema de forma intermediária, porque é outro detalhe que tem que ser levado em conta, né? A purga é uma saída do sistema, ela é uma saída de material que não é interessante, de material que a gente não tem muito interesse por ele, né? Ou que ele poderia até comprometer o processo, ele pode ser muito poluente, inclusive, hein, gente? Tem que ter cuidado, porque assim, não é interessante, o que não quer dizer que é inócuo. Tá? Mas ele não entra na parte importante do nosso processo. Então a purga ela tem que ser uma saída de fato do problema. Ela aparece nos balanços, né, que a gente faz quando vê o sistema como um todo. Né? Ela tem que ser intermediária, geograficamente ela tem que estar numa posição intermediária da sua entrada e da saída da planta, entre a entrada e a saída da planta, e de material pouco relevante. São as 3 características da purga. Melhorou, Camila? Sim, entendi, professor. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor? Sim, quem está falando? É o Luca Henrique. Oi, Luca, diga. Desculpa, é que... Hoje eu esqueci o Lucas da outra turma, Luca. Me lembra, porque sempre tem essa diferença aí. Vai lá, Luca. Desculpa, é que agora eu tinha anotado aqui, agora tô falando, a água nesse processo aí, no caso da purga aí, não é importante? Naquele problema que você tem do precipitador? No problema que a gente tem. Aquela Isso. da corrente W9? Não. Ela é só um solvente que está saindo puro ali. Ela não carrega o seu produto. Não, a W9 é uma purga? A W9 não. A W9 é o final, não né? é purga por quê? Eu expliquei isso para Camila. Porque ela está Não, geograficamente na saída. Ah, sim, mas a W6. A W6 não é purga por quê? Porque ela tem o produto. Ah, tá ok. O material que está saindo nela é relevante. É muito importante. Tá. Desculpa, então. Valeu. Então a purga ela tem que ter essas 3 características. Ela é saída do sistema, que é diferente, que reciclo e bypass não são saídas do sistema, né? Eles ficam girando dentro do mesmo sistema. E a purga não, ela é uma saída do sistema, uma saída como qualquer outra saída. A diferença é que ela tem que estar geograficamente num ponto intermediário e carregar produtos que não são importantes, substâncias que não são relevantes, ou não são as mais relevantes do processo, né? Tudo bem? Mais alguma observação? Todo mundo entendeu o roteiro para fazer o equacionamento? A descrição, depois a nomenclatura. Diga quem está falando, é Joana. Fala, Joana. Isso, Joana. Eu fiquei, na verdade, com uma dúvida mais teórica mesmo do dado de amarração.
Por quê? Eu não entendi exatamente o que seria o dado. Volta um passo. O que é o componente de amarração? Pelo menos dessa vez tipo as de duas equação, turmas tiveram do dúvidas balanço, iguais. O que é um correto? componente de amarração, Joana? Ele vai... Eu estou acompanhando aqui o material, então ele vai estabelecer uma relação direta das duas correntes. Entre duas correntes. Ok. Tá? Isso é um dado de amarração. Mas qual é a diferença? Se você está lendo o material, você está olhando para a mesma coisa que eu vou compartilhar com seus colegas aqui, não é? Agora eu vou fechar o chat e depois eu vou fechar a telinha de vocês aqui. Qualquer acesso a mim agora tem que ser no vídeo, tá? Não, chat não. Ok. Segundo o material, aqui seriam duas correntes da unidade de processamento, correto? Sim, ele relaciona diretamente. Ele estabelece uma relação direta entre duas correntes. Essa é a questão. Olha só, é esta tela que vocês estão vendo aqui agora. Estão vendo? Está compartilhada com vocês. É disso que a Joana está falando. Ó. Componente de amarração é um componente no sistema. E aí, ó, o que está de azul, cuja equação de balanço material. Então, o componente de amarração ele estabelece uma relação entre duas correntes a partir do balanço que você faz dele. Sim. Entendeu? Então, ele é bem específico para uma determinada unidade. Ele vai ligar duas correntes que estão em torno de uma unidade ali onde você está fazendo o balanço. Permite estabelecer uma relação direta entre duas correntes em torno de uma determinada unidade de processamento. Aí vem as questões que a gente tinha lá. Olha só. Se você faz o balanço de sal em torno da torre de destilação, só entra sal na corrente W5, só sai sal na corrente W7. Não é isso? Então, quando eu faço o balanço de massa de sal na torre, eu tenho W5, ômega 5,1, menos W7, ômega 7,1 igual a zero. Beleza? Entenderam isso? A mesma coisa quando eu faço o balanço de álcool na torre de destilação. Álcool só entra na corrente W5, só sai na corrente W8, porque a corrente W9 é água pura, não é isso? Então, ó, W5, ômega 5,2, menos W8, ômega 8,2 igual a zero. O álcool é componente de amarração entre as correntes W5 e W8. O sal é componente de amarração entre as correntes W5 e W7. Estabelece uma relação direta entre essas duas correntes. Que estão aonde? Que estão aqui, ó, em torno da torre. Uma de entrada, uma de saída. Componente de amarração todo mundo acompanhou? Todo mundo entendeu? Agora, o que é um dado de amarração? O resultado é o mesmo, tá, Joana? Ele vai estabelecer uma relação direta entre duas correntes. A fonte é que é diferente. Olha só, um dado de amarração é uma informação externa. É uma equação auxiliar, ela vai aparecer no seu enunciado, ela vai aparecer no seu projeto, alguma coisa que você queira, porque você estruturou o seu projeto, aquilo ali acaba acontecendo, como é o caso dos reciclos, e aí você tem as razões de reciclo, como dado de amarração. Deu para entender? Então é uma equação que você vai ter que procurar. Essa não adianta você fazer o balanço, que o dado de amarração não aparece nos balanços. Tá? Então é uma equação, uma informação externa, uma equação auxiliar e adicional, que permite estabelecer algum tipo de relação direta entre duas correntes e não necessariamente em torno da mesma unidade. Em torno de uma determinada unidade ou até além do processamento disso. Você pode ter mais de uma unidade envolvida aí nesse dado de amarração. Deu para entender? E onde é que equações de dados de amarração a gente tem no nosso problema? 3. Ó, o fato de eu ter estabelecido um reciclo diz que eu posso ter a razão de reciclo, que é um conceito, que é a razão de reciclo, que é a vazão, quanto que foi reciclado dividido por quanto que foi alimentado de carga pura, ou de carga original, vamos colocar assim, porque às vezes você pode ter um reciclo intermediário ali. Então, isso estabeleceu que relação? A razão de reciclo 1 estabelece uma relação entre a corrente W7 de reciclo e a corrente W1 de entrada. Da mesma forma, a razão de reciclo 2 ela estabelece uma relação entre a corrente de reciclo W8 e a corrente W2 de entrada. Isso estava no balanço? Isso aparece no balanço? Não, isso aparece aqui, ó. Isso aqui apareceu na sua definição. Ops! Calma, isso aqui apareceu nos seus conceitos. Lembra disso? Apareceu quando a gente deu o conceito de razão de reciclo. A mesma coisa com relação à eficiência de recuperação. E isso aqui tem que ter um cuidado danado. Olha só, o conceito determina, inclusive, qual é a faixa de valores que uma determinada coisa pode ter. O que significa essa eficiência de recuperação? Está dito lá no enunciado também. Eu digo lá, 92% do que foi alimentado no precipitador é colhido no precipitado. Não é isso? Ou seja, eu estou comparando quanto eu alimentei e quanto eu consegui coletar. A parte em relação ao todo. O máximo que você conseguiria coletar seria quanto? Qual seria a eficiência máxima possível? 100%? 100%. Se você colocou 100 gramas, você só poderia conseguir 100 gramas. Não é isso? Não tem como conseguir 120 gramas. Sim. E aí, período passado, teve gente que chegou em eficiência de 500% de coleta, de recuperação. Quer dizer, não entendeu o conceito de eficiência. E aí, que tipo de relação? Olha só, ela não está relacionando a corrente 6 com a corrente 3?
Olha para cá, não tá? Corrente W6 relacionada com a corrente W3, não é isso? Então também é um dado de amarração. E onde é que ele estava? Estava lá no seu enunciado. Sim. Entendi. Então, o enunciado mesmo vai dar esses dados que eu vou precisar para fazer o cálculo. Quando você vai fazer o projeto, você pode dizer assim, não, eu quero montar, o seu chefe diz assim, olha, eu quero que você monte para mim uma planta com eficiência de recuperação de 80%. Pronto, ele já te deu um dado de amarração. E não tem enunciado nenhum. Sim. Aí você vai ter que botar reciclo. Professor. Então você acabou de criar um dado de amarração, que é a razão de reciclo. Entendeu? Os dados de amarração vão sendo construídos à medida que você vai montando o seu problema. Vai entendendo o seu problema. Daí o primeiro passo ser tão necessário, né? Naquele roteiro de realização, o primeiro passo ser tão necessário, ser tão importante. Por quê? Porque nesse primeiro passo, a gente vai descobrir os detalhes, vai entender o problema e vai saber, olha, isso aqui é um dado de amarração, isso aqui eu preciso conhecer, isso aqui eu preciso determinar. É nessa primeira descrição ali que a gente começa a entender o problema. Sem entender o problema, do ponto de vista dos fundamentos, do ponto de vista dos conceitos, fica muito difícil, mas muito difícil a gente conseguir resolver qualquer outro problema que não seja aquele que foi decorado. E esse é o problema, não decorem problemas. Entendam, aprendam os conceitos para resolver todos os problemas. Tudo bem? Posso encerrar o compartilhamento aqui? Todo mundo compreendeu isso, gente? Professor, Sim. Deixa eu só confirmar uma coisa. Diga, quem está falando? É Jaiane. Oi, Jaiane, diga. Todo componente de amarração é um dado de amarração, mas nem todo dado de amarração é um componente de amarração? Não. São conceitos muito diferentes. O componente de amarração, você descobre ele no balanço. Um dado, a palavra dado está dizendo o quê? É uma informação que veio de fora. É uma informação a mais. Todo componente de amarração vai ter o mesmo efeito de um dado de amarração. Mas nem todo dado de amarração tem a ver com componente de amarração. Tanto que você tem aqui, ó, nenhum dos seus componentes, dos seus dados de amarração tem a ver com componente de amarração, tem? Razão de reciclo tem alguma coisa a ver com componente? Não. Ela usa as vazões globais. Ela usa as vazões totais, não tem nada de componente aqui. Não misture os conceitos. A diferença básica é, componente de amarração aparece no balanço. Você fez o balanço, ele grita para você, eu sou um componente de amarração. Por quê? Porque ele liga a corrente A com a corrente B. Ele entra só numa corrente, ele sai só numa corrente. Entendeu? Sim, professor. Pois é, um dado de amarração é uma informação de projeto. Pode ser qualquer coisa que te permita estabelecer uma relação entre duas correntes. Entendeu agora? Amarrar aí no sentido de estabelecer uma relação entre duas correntes? Sim. Beleza. Posso encerrar aqui o compartilhamento para a gente voltar lá para a tela do JITS? Pode. Beleza. Estou de volta aqui com vocês. Minha câmera já abriu. Diga, quem está falando? Gabriele. Oi, Gabriele. Gabriele ou Gabriela? Gabriele. Ah, tá. Diga. Toda razão de reciclo é um dado de amarração? Sim. Toda razão de reciclo, toda fração de bypass é dado de amarração. Porque estabelece uma relação direta entre duas correntes. Se você olhar o seu PDF, olha aí a equação do RC1. RC1 é igual a W7 dividido por W1. Se você conhece a razão de reciclo e conhece W1, você determina o W7. Se você conhece o W7 e o W1, você determina a razão de reciclo. Se você tem a razão de reciclo e tem o W7, você determina o W1. Então ele estabelece a relação entre essas correntes. Ele amarra duas correntes. Assim como a fração de bypass também. E lembrando que reciclo é razão, bypass é fração. Por uma razão muito simples, você não pode ter bypass maior do que 1. Mais alguma observação? Hein, pessoal? Não? Nenhuma? Meu Deus, a outra turma teve mais dificuldades, teve mais dúvidas que vocês. Então tudo bem, olha só, já que a gente está aqui aproveitando o nosso tempo de uma forma útil, né? Vou fazer o seguinte, vamos fazer um resumão desse roteiro, resolvendo um problema da avaliação continuada da semana passada. Vou matar 2 coelhos com uma cacetada só, apesar de eu ter enviado, né, o gabarito para vocês. E de que algumas pessoas já viram isso, tanto na live do período passado, quanto nesse momento nosso aqui. Mas vou compartilhar de novo a tela com vocês aqui. Vocês estão vendo? Sim. Eu tô vendo. Pois é, eu tenho que achar um lugar para colocar essa tarjinha enjoada, mas tudo bem. Esse aqui é um irmãozinho, mas é um irmãozinho, não é igual. É um irmãozinho da avaliação continuada que vocês fizeram no período passado. Se a gente for aplicar o roteiro aqui, qual é o primeiro passo? Qual é a primeira etapa? É analisar o problema. Analisar o problema. Então, o que está acontecendo neste problema? Descrevam para mim. Como vocês relatariam para uma criança, por exemplo, o que está acontecendo nesse problema aí? Tá havendo 2 entradas de Duas entradas de quê? Diferentes. De 2 misturas com água e um sal. É sempre assim, né? Água e um sal na corrente 1, água e outro sal na corrente 2. Isso foi dito lá no enunciado. Tá? E o mais importante, não tem o sal 2 na corrente 1, não tem o sal 1 na corrente 2. Não é isso? São correntes binárias.
Vocês não vão falar isso para criança, mas são correntes binárias. Tudo isso é misturado ali dentro e aí sai na corrente 3 uma corrente ternária, que tem água, sal 1, sal 2. Entenderam? Bom, esse é o primeiro passo, é a primeira etapa. O segundo passo da nosso roteiro é fazer o quê? É dar nomes aos bois, né? Eu tenho ali a minha unidade, que é o meu misturador, que é esse P1. E aí eu fui dizendo, olha, a corrente W1 tem vazão, a corrente 1 tem vazão W1, a corrente 2 tem vazão W2, a corrente 3 tem vazão W3. Tá? Essa corrente 1 ela só tem água e o sal cloreto de sódio. E aí com fração mássica de cloreto de sódio, ômega 1. E aí, gente, olha só. Lá pelo enunciado, qual é a fração mássica? Deixa eu vir aqui. Qual é a fração mássica do sal 2 na corrente 1? Porque isso aqui está dado no enunciado. Não apareceu na tabela, mas está dado no enunciado. É 0. É 0. 0. Da mesma forma, a corrente 2 só tem sal 2, então qual é a fração mássica ômega 2,1? É 0. Tá? Aqui não, aqui as 3 frações são diferentes de 0, porque eu tenho uma mistura ternária. Tá? Então essas são as colocações, aí a gente aparece aqui. Depois disso, a gente já fez o esquema, né? Vocês já receberam o esquema, é o que eu falei lá no vídeo. Nas aulas de introdução você já tem a vantagem de ter o esquema. Então agora a gente pode fazer a lista de variáveis. Ô, professor? Sim. Então, em todas as correntes eu tenho água, certo? Sim, com certeza. Está escrito no enunciado, né? Você leu o enunciado? Mas aí eu não... É aquosa. Sabe o que é aquosa? A aquosa é que tem água. Então, mas eu não precisaria colocar o ômega 1,3, por exemplo, na vazão W1 ali Você embaixo? poderia colocar ali, mas você sabe o valor dele? Ah, tá, entendi. Esses aqui, ó, perto da figura, perto do desenho, eu só coloquei o que a gente conhece o valor. Ah, entendi. O que está na tabela então. E esses dois aqui que a gente tirou do enunciado. Não é isso? Uhum. Mas a minha lista de variáveis, ela vai envolver o quê? Ela vai envolver as 3 vazões, e aí, rigorosamente, eu posso ter até 3 componentes. Então, 1, ômega 1, 2, ômega 1, 3. Mesmo que eu saiba que um deles é 0. Na corrente W2, eu posso ter ômega 2, 1, ômega 2, 2, ômega 2, 3. Na corrente W3, eu posso ter ômega 3, 1, ômega 3, 2, ômega 3, 3. Tem mais alguma variável aí? Hein, gente? Então eu só tenho 12 variáveis nesse problema, certo? Agora vamos pensar aqui nas minhas especificações. Especificações são aquelas variáveis que a gente conhece o quê? O valor, não é? Eu vou transcrever tudo para cá para vocês poderem ver. Então nós temos, ó, W1 que vale 300 quilos por hora. W2 que vale 700 quilos por hora. A gente tem ômega 1,1 que vale 0,18 e a gente tem ômega 1,2 que vale 0. A gente tem ômega 2,1 que vale 0 e a gente tem ômega 2,2 que vale 0,32. Quantas especificações eu tenho? Eu tenho 6 especificações. Tá? Então, para ter um problema bem posto, eu preciso de 0 graus de liberdade. E eu determino os graus de liberdade pelo número de variáveis, menos o número de especificações, menos o número de equações linearmente independentes. Aí eu vou descobrir quantas equações eu preciso. Isso aqui eu sei que são 12. 12. E isso aqui eu sei que são 6. Então aqui eu vou descobrir que eu preciso ter 6 equações linearmente independentes. Certo? Bom, fazendo então agora, por onde que eu começo a equacionar? Eu começo a equacionar pelo meu balanço, ou pelos balanços, né? Sempre assim. Agora eu já estou na etapa 4, 5, né? Lá do meu roteiro. Balanço de massa global. Balanço de massa global lá vai ser o quê? W1 mais W2 menos W3 igual a 0. Balanço do componente 1, que é o cloreto de sódio. Só tem cloreto de sódio na corrente 1 e na corrente 3. Então, W1 ômega 1,1 menos W3 ômega 3,1 igual a 0. Todo mundo entendeu como é que a gente monta esses balanços, né? Multiplicando a fração pela vazão total? Beleza. Está lá no vídeo. 2 é o componente nitrato de sódio, né? Nitrato de potássio. E aí, W2 ômega 2,2 menos W3 ômega 3,2 igual a 0. E a gente ainda tem o balanço de água. Como tem água em todas as correntes, o trem fica grande, né? W1, ômega 1,3, mais W2, ômega 2,3, menos W3, ômega 3,3, igual a 0. Junto com isso, eu vou buscar as minhas restrições materiais. 3, eu tenho
ômega 1,1 mais ômega 1,2 mais ômega 1,3 igual a 1. Ômega 2,1 mais ômega 2,2 mais ômega 2,3 igual a 1. Aliás, espera aí, deixa eu colocar essas restrições materiais ali do lado, porque depois a gente vai precisar somar essas equações. Nós sabemos que precisamos de quantas equações? 6. 6. Mas olha só, pegando as equações de balanço mais as 3 equações de restrições materiais, eu estou com 7 equações. O que pode ser? Não é linearmente independente. Uma delas não é linearmente independente. Né? E aí a gente vai ter que fazer o quê? Jogar uma delas fora. Qual que a gente joga? A que for mais chata. A que acabar comprometendo ali a nossa tarefa, né? Tenho 7 equações. Agora, olha só, pensa aqui. Somem as equações de componentes. Para ver se eu combinando 6 equações eu não chego à 7ª, né? Então, olha só, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter W1, que multiplica ômega 1,1 mais ômega 1,3, mais W2, que multiplica ômega 2,2 mais ômega 2,3. Mais W3, que multiplica ômega 3,1 mais ômega 3,2 mais ômega 3,3 igual a 0. Agora, olhando para essas equações aqui, vocês sabem o quê? Deixa eu pegar até de uma cor diferente, botar de azul. A gente sabe que o ômega 1,2 é 0 e que o ômega 2,1 é 0, né? Então, olha só, o que apareceu aqui dentro desse parênteses? Quanto que vale ômega 1,1 mais ômega 1,3? 1. O que significa que eu peguei essa equação daqui e substituí aqui. Combinei 4 equações. O que aconteceu aqui? Isso aqui vale 1. O que significa que eu peguei essa segunda equação daqui e substituí aqui. E isso aqui, ó, vale 1, que eu vou substituir aqui também. Ou seja, W1 mais W2 menos W3 igual a 0, que é o balanço de massa global. Não é? Isso aqui, ó, é o balanço de massa global. Por isso que combinando 6 eu chego na 7, mas eu não posso ficar com as 7. Tem que jogar uma fora. Qual delas eu jogo fora? Da água, o balanço da água. Por quê? Porque tem mais variáveis que eu não conheço. Tá, porque é a mais complicada, mas não é só por isso. É porque a água, nesse caso aqui, ela é só um solvente. Ela, dos componentes todos, ela é a menos importante. Se a gente for fazer continha, olha só. Sim. Na equação de balanço global, eu conheço W1 e W2, certo? Só não conheço W3, ela só tem uma incógnita. Na equação de balanço de cloreto de sódio, eu conheço W1 e o ômega 1, ela só tem 2 incógnitas. Aqui do nitrato, eu conheço W2 e ômega 2,2, ela só tem 2 incógnitas. Mas aqui eu só conheço W1 e W2, e ela tem 4 incógnitas, então eu vou jogar fora essa daqui. Por quê? Porque ela é complicada e porque a água não é tão importante assim. Não é o componente mais relevante do meu processo, ele é só um solvente. Tá? Então eu vou descartar. Pera aí, pode falar. Ok. Se fosse um dos sais, por exemplo, não ia poder, né? Porque... Depende, ó, se a equação dos sais ficasse mais complicada do que a da água, o que é muito improvável de acontecer, você poderia descartar qualquer outra equação, você poderia descartar o balanço global. Entendi. A equação que você vai escolher para descartar é da sua escolha. É aquilo que te deixe mais confortável para fazer as outras coisas. É lógico que é muito mais confortável trabalhar com equações que tenham menos incógnitas. Entendeu? Então agora, resumão aqui para a gente poder... fechar, né? Caramba, como é que o tempo tá passando depressa? Tá? Eu vou ter W1 mais W2 menos W3 igual a 0. Eu vou ter W1 ômega 1,1 menos W3 ômega 3,1 igual a 0. E eu vou ter W2 ômega 2,2 menos W3 ômega 3,2 igual a 0. E ainda tenho ômega 1,1 mais ômega 1,3 igual a 1, ômega 2,2 mais ômega 2,3 igual a 1, e ômega 3,1 mais ômega 3,2 mais ômega 3,3 igual a 1, certo? 6 equações. Certo. Agora, se eu for avaliar aqui meu número de graus de liberdade, né? Ó, eu tenho 12 variáveis menos 6 especificações menos 6 equações ali, 0. Problema bem posto. Problema bem posto para nós. Agora é moleza, né? Deixa eu voltar aqui para minha corzinha vermelha. Com essa equação daqui, ó, com a primeira, o que eu tiro? Eu tiro W3 igual W3. a W1 mais W2. Pronto, consegui. Jaiane, eu tenho componente de amarração nesse problema? Ou alguém? Vocês conseguem identificar algum componente de amarração nesse problema? Não. Não? Sim, não, porque isso é uma tração. Tem? Qual é o conceito de componente de amarração, gente? Ele tem que fazer o quê? Seria o W1 ômega 1 menos o W3 ômega 3,1.
Na equação de balanço dele, ele estabelece uma relação direta entre duas correntes. Não está fazendo isso aqui, ó? Essa corrente W1 não está relacionada com W3 no balanço de cloreto de sódio? Então ele é um componente de amarração, tá? E aí o mais importante, agora que eu já conheço o W3, o ômega 3,1 é W1 ômega 1,1, deixa eu fazer esse W maior aqui, dividido por W3, componente de amarração, sim senhora. A mesma coisa o nitrato, é componente de amarração entre a corrente W2 e a corrente W3. E aí, como a gente já conhece W3 e W2, e ficou desconhecido só o ômega 3,2, que é o W2, ômega 2,2, dividido por W3. Aqui é moleza, né? A gente já conhece o ômega 1,1, precisava ter calculado isso até antes, se quisesse. Ômega 1,3 é 1 menos ômega 1,1. Daqui, ômega 2,3 é 1 menos o ômega 2,2. E daqui, agora que eu já conheço tudo, ômega 3,3 é igual a 1 menos ômega 1,3,1 menos ômega 3,2. Pronto, resolvemos tudo. Achamos todas as 6 incógnitas. Entenderam? Era assim que tinha que ter sido resolvido semana passada. Mas fica muito mais claro quando você tem as coisas, né, roteirizadas, bonitinhas, arrumadinhas para nós. É verdade. Tudo bem? Então é bom. Ai, professor, eu tenho sempre que calcular o número de graus de liberdade? É muito recomendável, não é obrigatório. A menos que eu peça. Se na questão eu disser assim, olha, determine o número de graus de liberdade no seu problema. Aí vocês têm que apresentar. Se eu não pedir, façam do jeito que vocês acharem melhor. Agora, quem determina que tem um problema com 0 graus de liberdade, sabe que vai chegar na solução. É só manipular as equações. É só utilizar as equações de forma adequada. Tudo bem? Mais alguma observação, pessoal? Posso encerrar o compartilhamento? Bom, ninguém diz nada. Estou encerrando aqui. Alguma dúvida a mais? Deixa eu só chegar lá na equação que vocês agora precisam corrigir aí no problema de vocês, porque ela é grandona. Ela não é grandona, na verdade ela é até bem legal de ser colocada. Mas eu vou apresentar para vocês aí, e aí vocês têm que abrir aí o PDF para corrigir, tá? Que essa é uma equação que estava errada no PDF há 4 períodos e só agora que o aluno lá anotou, e eu também, como eu fiz a conta no Excel, e lá no Excel não tinha erro, apareceu o erro no copy e cola aqui, fica mais fácil da gente, né, fazer isso com vocês aqui. Mas é rapidinho, já estou chegando lá. Pronto, deixa eu compartilhar com vocês. Estão vendo aí? Vocês têm no PDF de vocês esta equação aqui, ó, que eu estou marcando agora, ela estava errada lá. Ela está com o sinal trocado. Então eu preciso que vocês corrijam. Mas é lógico, né? Olhando para essa equação daqui, só pode explicitar o W9 desse jeito aqui, né? E não do jeito que apareceu lá, porque foi o copy e cola danado lá. Você pega uma equação, dá Ctrl+C, passa para o outro lado, dá Ctrl+V, aí deu isso. Essa aqui é a equação correta. Tá, eu preciso que vocês façam essa correção aí, porque na aula que vem a gente vai lidar com essa equação e ela não pode estar com o valor errado, senão vai dar uma vazão mássica negativa, tá bom? Basicamente era só isso. Mais alguma coisa, pessoal? Então, ó, nós focamos muito no primeiro vídeo, eu sugiro que vocês revisem, entendam esse roteiro, usem esse exemplo que a gente trouxe aqui agora, que é bem simplesinho, para fazer esse exemplo grande que vocês estão vendo aí, que vocês têm do separador ternário, porque ele é que realmente vai exigir de vocês usar todos aqueles detalhes, tá? Entender os conceitos tem que ser a primeira parte. Vocês viram que na hora que eu perguntei, ainda não sabiam o que era o conceito lá do componente de amarração, a diferença entre componente de amarração e idade de amarração, isso tem que estar na cabeça de vocês. Apareceu no balanço ligando duas correntes, é componente de amarração. De onde ele veio, por que ele é, a gente pode descobrir depois. Mas apareceu num balanço ligando duas correntes exclusivamente, é componente de amarração. Ou então é um dado de amarração se ele liga duas correntes também por uma informação que foi dada ali. Tudo bem? Mais alguma observação, pessoal? Não? Então, por favor, abram as câmeras. Vamos fazer chamada? Eu só não tenho a câmera, professor. Tá bom, mas quem puder, e quem não puder falar também, quem tiver problema no áudio, já deixa, por favor, escrito aí no chat. Tá, mas olha só, alguém tem que poder abrir a câmera, né? Não é possível que todos os 21 não possam abrir câmera. Tá? Eu até entendo que possa estar no trabalho, né? Não devia, mas pode estar. Pode estar num local público, pode estar só de cueca, pode estar sem cabelo despenteado, mas, por favor, gente, é a aula. Tem que ter um pouquinho mais de compostura. Né? Vocês acham que eu não estava de camiseta antes de entrar no ar? Claro que eu estava de camiseta. Tá frio aqui, mas a gente não sente esse frio todo não, tá? Então, por favor, se coloquem e apresentem, se eu quero ver vocês. Pode ser o único momento que a gente vai se ver, porque, se bem que período que vem deve voltar e métodos computacionais já deve voltar para presencial, né? Mas vamos lá. Quem tiver dificuldade com o áudio, já deixa escrito, estou presente. Na hora que eu chamar o nome,
Dá Enter para aparecer no chat. Se eu chamar outra pessoa, perdeu, tomou falta, tá bom? Então vamos lá. Beatriz Freitas, presente no chat. Camila Reis. Presente. Camila Cordeiro. Vamos, Camila, você participou da aula toda, minha filha? Fala aí. Presente. Ih, meu Deus. Camila Farias. Presente. Presente. Carolina. Carolina. Ah, tá presente no chat. Daniel. Presente no chat. Ellen Cristina. Ellen. Faltou. Emily. Emily. Ah, presente no chat. Gabriela Delane. Gabriela. Tá lá, presente. Aparece Martins pra mim ali. Gabriele, que já falou comigo. Presente. Isso. Isabelle. Isabelle, presente no chat. Jaiane, que já falou comigo também. Deu tchauzinho tudo ali agora. Joana, que também já falou comigo. Cadê você, Joana? Presente. Isso. Jennifer, eu sempre pulo. Jennifer. Cadê Jennifer? Não, hoje ela faltou. Luca, que eu não esqueci. Oi. Presente, professor. Presente. Mailane, presente no chat. Matheus Medeiros. Matheus Medeiros. Faltou. Matheus Magalhães. Matheus Magalhães. Faltou. Matheus Marques. Presente. Meire, presente no chat. Pedro Henrique. Presente. Pedro Vinícius. Presente. Roberto Furtado. Presente. Tá lá, deu tchauzinho e tudo, beleza. Charize, que conversou comigo logo no começo. Charize, cadê você? Ah, tá ali com tchauzinho também. Tá vendo? A menina sempre se prepara pra aula. Ela sabia que eu ia pedir pra abrir a câmera. Tainara. Gente, ela começou assistindo aula nas duas turmas, agora não tem assistido em turma nenhum. Faltou de novo. Bom, gente, terminei aqui. Qualquer dúvida, avaliação continuada eu vou colocar lá na pasta do Siga e vou colocar na pasta do compartilhada do Drive. Lembrando, segunda-feira o Siga deu problema, o pessoal não conseguia baixar nada, não conseguia fazer upload de nada. Corram para a pasta do Drive. O que não vai ter é e-mail com o arquivo anexado, tá bom? Então, ó, tchau para vocês. Já vou colocar a avaliação continuada agora no ar. Façam essa correção aí da equação que eu pedi para vocês fazerem. Dúvidas sobre a aula de hoje até 5 horas da tarde, sobre avaliação continuada também, mas não é nada muito diferente disso que vocês fizeram aqui. Vocês vão ver que ela só ganhou uma corrente a mais e aguardo vocês me entregarem até sexta-feira, tá? Tchau, tchau para vocês. Grande abraço e obrigado pela atenção. Professor. Oi. É aumentado, mas é só para que você tinha falado que você esqueceu de falar do Lucas na outra. Aí ele se lembrou de que eu dei a presença para ele, agora eu não esqueci do Luca. Sim. É que na outra turma é Lucas, nessa aqui é Luca. Aí o velhinho aqui dá nó nos neurônios, né? Tchau pra vocês. E tem uma renca de Matheus aqui nessa turma também. Tchau, tchau.